Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Visão Empreendedora. Esse programa aqui, onde você tem a visão de empreendedores reais entregando aqui da sua missão. E hoje estou recebendo uma convidada querida, Rai Ramos. Seja muito bem-vinda, Rai. Ai, que prazer estar aqui. Sinceramente, a minha experiência com você como contador é um divisor de águas, sabe? Então, eu estou muito feliz por participar do seu podcast hoje. A Rai já começou aqui entregando, né? Falando. Realmente, eu tenho o prazer de servir com conhecimento contábil. E, além disso, ela chama, né, parceiros de negócio. Sim. Porque nós temos aí alguns serviços entregues, algumas histórias. E eu vou chegar nesse ponto. Mas antes, Rai, eu quero, assim, sobre você. Oportunidade de conhecer. E uma grande empreendedora, você vai estar se apresentando aqui, da sua história e como o empreendedorismo entrou na sua vida. Mas antes... fale sobre a Rai aqui, rápidas palavras. Bem, a Rai é uma filha amada e aguardada do Senhor, que tem um propósito aqui na Terra, que cada dia descobre mais um pedaço desse propósito, né? O empreendedorismo começou na minha vida muito jovem, porque meus pais são empreendedores, e eu sempre via eles com esse olhar também para a sociedade, sabe? Onde o lucro não é tudo que importa. E eu vejo isso, essa falta, eu acho que talvez isso seja até a falta de um feminino no mundo dos negócios, porque o masculino, ele é muito disso, né? Voltado ao resultado. Verdade. E baixa empatia, muitas vezes. E o feminino, ele vem com esse olhar, sabe? Todos nós podemos lucrar de uma maneira sustentável, com que as pessoas que trabalham comigo realmente se sintam confortáveis, queiram crescer, vejam que tem oportunidades nessa área. Enfim, e também que eles adquiram habilidades para que no futuro se tornem empreendedores. Nem que sejam parceiros de negócio, mas enfim, é um desejo latente, né? Porque muitas vezes a gente reclama da sociedade, mas poucas vezes a gente se coloca no lugar capaz de fazer a diferença na sociedade. Verdade. E eu desde muito nova pensava sobre isso. Como ser grande a ponto de ter impacto? Então, é por meio de um negócio, é por meio da minha voz. Hoje em dia, com as redes sociais, isso se tornou possível. Exponencializou, né? Sim, como influenciadora, eu já tenho esse peso de voz no público, principalmente nas mulheres. E nisso se tornou um novo propósito também na minha vida. Porque antes eu acreditava muito, por conta da pirâmide de Maslow, né? Que a sobrevivência era algo que eu tinha que fazer algo, sabe? No sentido de como vou pedir para uma pessoa que pega um trem lotado, passar 1 hora no trem para chegar no trabalho dela, para ter uma condição de trabalho tenebrosa, voltar cansada, para ela mudar a mentalidade. Eu achava isso tão, sabe? Sei, parecia algo tão distante da realidade dessa pessoa. E eu pensava assim, não, como empreendedora eu posso pelo menos criar uma empresa e ir criando um reinado onde isso é respeitado, onde a gente consegue minimamente levar em consideração, sabe, esses fatores. Mas com as redes sociais eu percebo que a mudança de mentalidade também traz muita diferença, sabe? Porque, veja, as pessoas já estão nessas situações ruins de trabalho e, somados a isso, muitas vezes elas se metem em relacionamentos que são pesados, enfim, que levam ela para um buraco ainda maior. E o meu propósito, né, nas redes sociais eu sei que eu beneficio muitas mulheres e até muitos homens que surgem no meu canal, mas eu olho para as crianças, porque as crianças, elas não podem escolher os pais dela. Eu gosto de fazer, assim, sempre um paralelo. Ouvindo você falar, né? Você teve referência a seus pais. Sim. E agora terminou falando de olhar para as crianças. Isso faz total sentido, porque o empreendedorismo, né? Você viu exemplos que foram bem sucedidos. Eu tenho o prazer de conhecer seus pais, são pessoas queridas. E com certeza, a filha que você se tornou, parte deles, né? É uma grande participação deles e o exemplo. E quando você fala das crianças, faz total sentido. A minha visão empreendedora é futura, é apontando para o caminho de futuro, uma mudança de vida. E quando você fala, né? Assim como eu chamo de jornada, essa jornada... na minha vida foi assim, eu entendi que eu tive a oportunidade, como assessor de negócio, parceiro de negócio, você chama, um contador que resolveu comunicar valor. Valor que transcende ao monetário, mas são valores que seja ali de relacionamento, na família e transformar a vida. Então, parabéns, ouvir de você isso é que vale a pena. E eu falo para o nosso público, esse canal aqui é um canal, Visão Empreendedora, onde se dá voz e vez para pessoas que realizam de verdade.
E parabéns, Rai. E continuando, eu gostaria de saber, né? Quando você fala assim do digital, né? Você acredita que o digital exponencializou? Você tem, né, uma caminhada como empresária, eu sei. Sim. Fale um pouco das suas formações e depois Certo. como que o digital exponencializou isso. Bem, a minha entrada no digital ela foi totalmente intencional por conta dos meus negócios. Olhando para os meus negócios, eu consegui perceber que para eu crescer essa empresa de uma maneira sustentável e assim, com menos investimentos também, o meu CPF ele tinha que ser maior que o meu CNPJ. Uau. E muitas pessoas sabem, né? Porém, algumas não fazem ideia. Para você ser empreendedor, você tem que ter uma mentalidade muito forte. Porque quem quebra é o dono da empresa, não é a empresa. Entende? Quebra emocionalmente. Porque a gente sabe que todo problema tem solução. Não existe um problema no mundo que não tenha solução. A gente, às vezes, só não encontrou ainda. Mas, para que a gente consiga encontrar, a gente tem que estar com a inteligência emocional em dia. Sabe? Tem que saber fazer as parcerias corretas, pagar o preço para chegar nessa solução. Então, durante a minha vida, eu fiz muitos cursos de mentalidade. Eu sou formada como engenheira pela UF, eu fiz especialização de negócios na Austrália. Enfim, também formei como teatro, né, como atriz e como modelo. E agora eu tô formando como... Já formei também como coach. É tanta formação que eu tô até... tô confusa. Aquela brincadeira. Mas, enfim, então, durante essa jornada eu adquiri muito conhecimento. Eu fiz quase todos os cursos de inteligência emocional do Brasil. Fiz alguns de Londres também, em outros Estados Unidos. Então, quando eu decidi me posicionar nas redes, eu tinha muito a falar. Entende? Entendi. Até porque quando nova, eu comecei trabalhando com os meus pais. Meu primeiro negócio foi em 2019? Não. Gente. Antes da pandemia? Não, 2009. Bem antes, né? Eu entrei na faculdade em 2009 e aí eu já abri meu primeiro negócio, que foi um salão de beleza. E foi por meio de um desafio, na verdade. Meu pai comprou um imóvel e tinha um salão que queria alugar o imóvel. Aí meu pai falou assim, como é que um imóvel vai conseguir pagar isso tudo de aluguel? Um salão de beleza? Não paga. Quem não conhecia do negócio, falei, né? Paga, pai, paga bem, paga bem. Dependendo do local, né? Pois é, não, porque beleza, a margem de lucro é muito alta. E aí eu falei assim, quer ver só? A gente vai abrir um, eu e minha mãe. Vamos, mãe? Aí a gente abriu um. A gente ficou lá por volta de 2 anos naquele ponto e passou o ponto. Sabe? Até porque minha mãe falou, mas eu quero a minha liberdade de volta, né? Então, enfim. E aí, durante essa jornada, eu adquiri muito conhecimento. E quando eu fui para as redes sociais, foi muito rápido. Foram 15 mil seguidores e foram 100 mil seguidores em 15 dias no orgânico. Obviamente que tudo isso é na força de Deus, né? A gente se prepara, obviamente, mas quem dá o sopro, sabe? A gente tem que também reconhecer. Ter a humildade de reconhecer que foi ele. Porque eu lembro até um dia, antes de postar o meu primeiro vídeo, que viralizou, na verdade, eu tava na praia, andando assim na orla, e eu perguntei a Deus se eu tinha feito a decisão correta. E aí um arco-íris apareceu no céu, eu senti umas gotas, assim, olhei pra frente, vi um arco-íris. Foi o tempo de eu gravar um vídeo, o arco-íris sumiu. E aí eu postei o vídeo e fui andando pra casa. Desse vídeo vieram os 60 mil seguidores, de um vídeo só. E por acaso era um vídeo falando sobre Jesus. Isso que eu ia perguntar, qual a mensagem que você tinha passado? Falando sobre Jesus. E aí eu percebo, assim, o quanto a nossa sociedade também tá carente disso, sabe? Porque uma mentira dita várias vezes soa como verdade. Às vezes ela soa como verdade mais do que a própria verdade. E as pessoas, elas estão perdidas. A gente vê que as nossas referências, sabe? São referências fúteis, vazias, que desconsideram o respeito ao próximo. Muito bom. Entendi. Ouvir e conecta muito, né? Mais uma vez, com o que eu sempre falo aqui, né? Reconhecer o valor do outro, o respeito e impulsionar. Você falou agora de... Quando você conta a trajetória, você estava numa fala anterior, das pessoas, né? Que não se permitem nem sonhar, dos trabalhadores, enfim... E eu acredito no empreendedorismo como virada de chave. E eu vejo nas suas falas muito carregado esse propósito de impulsionar pessoas. Mentalidade para mulheres. A mentalidade. Porque explica um pouco mais. Porque eu senti essa... Bem, eu lembro que você falou agora no início do podcast que os meus exemplos em casa eram muito fortes. Bem, os meus pais, eles casaram jovens, não tão jovens. Eles me tiveram com 26 anos. Mas são jovens, que eu conheço. Sim, eles têm aparência de jovem. É. Mas eles eram imaturos. E eu falo isso em vários podcasts. Então, dentro de casa, não era um ambiente tão de paz, sabe? E eu cresci vendo isso. Eu cresci sendo exposta a algumas coisas que eu não gostaria.
Eu lembro de eu me escondendo dentro do armário, me escondendo debaixo da cama, briga, sabe, gritaria. E minha mãe falava muito pra mim, esses relacionamentos perfeitos que você vê não existe, isso é só coisa de filme, sabe? As pessoas chegam em casa, elas gritam mesmo, elas discutem mesmo, elas se batem mesmo, isso é normal. E eu lembro que até no início, né, da minha jornada de relacionamentos, eu tive relacionamentos com homens muito ciumentos, muito ciumentos. Eu dormi trancada dentro de um banheiro, ele batendo na porta. E eu ligava pra minha mãe falou, isso é normal, com o tempo melhora, homem é ciumento mesmo. E quando a gente parte dessas verdades, né, dessas crenças que estão erradas, e a gente se relaciona com outras pessoas que também vieram de lares que também não estavam curados. Né? Então assim, é difícil a gente julgar o outro, também desnecessário julgar, porque todos nós estamos aqui numa jornada de aprendizado. Mas às vezes o maior amor que você pode dar ao outro é falar, olha, esse seu comportamento não tá certo, eu tô me retirando. Porque só assim a pessoa muitas vezes vai perceber que o que ela tá fazendo não tá certo. Porque ela viu às vezes os pais fazendo, entende? Não teve uma referência. E eu recebo tantas mensagens das mulheres, sabe, completamente perdidas. São mulheres que às vezes estão tomando antidepressivo, estão na cama dias e mais dias. Mulheres que não sabem como sair. E eu vejo muito assim, tá, mas como é que foi o seu processo de escolha? Porque no final das contas, você que escolheu lá atrás. Por que você escolheu esse homem? Quais eram as qualidades dele? Muitas vezes ela só estava querendo fugir do lar dela. Entendeu? Casou com o primeiro que engajava. Então, eu trago essa mentalidade, até por ser engenheira, talvez, de mais racionalidade. Eu sei que o emocional, né, é maravilhoso. Amar. E as mulheres são emocionais. Sim, mas só ser emocional não sustenta um relacionamento. Ainda mais se você quiser ter filhos, porque os filhos que vão pagar esse preço. E eu falo, né? A família, forma construção de família. E o maior empreendimento, né? A família. Você tocando aí, eu conecto. Por que, Flávio? Um programa voltado para empreendedores, você fala isso. Eu lembro muito. Eu atendo, né? Vários clientes. E dentre as mulheres. As mulheres têm um potencial gigantesco, né? E muitas são empreendedoras, elas têm um motivo. Por vezes elas construíram um relacionamento que não deu certo e ficaram com os filhos e têm que continuar e sendo provedora dos seus lares. Então elas despertam, criam um... Mas você vê que por detrás existe uma pessoa que precisa ser cuidada. E você falou aí do CPF, né? Que quem quebra é o CPF, não o CNPJ. Faz total sentido. Eu, como assessor de negócio, como contador, eu vejo muito isso. Porque quando emocionalmente não está bem, reflete no seu negócio. Você pode até começar bem, mas devido a essa caminhada, essa jornada desafiadora, você pode se sentir cansado e não ter com quem contar. É porque é uma caminhada solitária, né? O empreendedorismo. Muitas pessoas não têm essa noção. E você acredita que para as mulheres ela é mais desafiadora? Olha, eu lembro uma empresa que eu trabalhei há uns anos atrás. Eu era a única sócia mulher e todos os homens, eles eram mais velhos. Eles tinham uns 50 e tantos anos, 60. Quando eu cheguei, eu não cheguei com essa mentalidade, sabe? De vão ter que me engolir. Eu não sou afrontosa desse jeito. Pra mim era uma questão de sim, eu sou jovem, eu sou mulher, eu tenho que mostrar aqui a minha capacidade, o meu serviço. E com o tempo eles vão entender que eu sou muito competente e que eu sou boa no que eu faço, enfim. E com o tempo foi isso que aconteceu, sabe? Todos os projetos eles queriam que eu fosse líder. Então, é uma questão de você saber se colocar, sabe? E entender a hierarquia das coisas. Tem um serviço, né, de constelação familiar, não tem isso que dizem? Mas também tem a constelação empresarial. Então, muitas vezes as pessoas chegam numa empresa, ou às vezes até filhos, né, que vão trabalhar na empresa dos pais e querem ficar porque meu pai não faz nada certo, porque eu sei. Meu querido, se o seu pai não tivesse aberto esse negócio, ele nem existiria. Queria ver você ter a coragem de fazer lá. Então, seu pai não é um completo idiota, ele não tá completo errado. Ele tem seu entendeu? êxito. Então, se você não respeita a hierarquia das coisas, não olha pro que ele já fez com respeito, você nunca vai conseguir fazer parte daquele sistema. E eu tenho amigos realmente que criticam duramente, assim, os pais sobre os seus pais sempre vão ser maiores que você. Se você está se achando grande o suficiente, então abra o seu negócio, sabe? Construa, porque você vai perceber que os desafios são muito maiores. Eu digo honrar quem pavimentou o caminho, né? E existe aí a palavra que eu acabei de mencionar, honra, princípio de honra. Acredito muito em princípios. E é impossível prosperar se você não reconhece, né?
E muito legal. Constelação familiar eu conheço, eu já fiz. Mas quando você falou voltado para o empresarial, né? Olha, eu tô aqui aprendendo. Porque muitas pessoas falam assim, mas isso é o quê? É bruxaria? O que é isso? Ainda mais cristão, como assim? A questão é a seguinte, a sua família tem uma treta familiar. Sua bisavó ensinou para a sua avó, que ensinou para a sua mãe. E foi passando um sistema de crenças. Foi carregando isso. E o seu sistema, ele foi desequilibrando. Sabe? Às vezes a mulher ocupando um lugar mais de liderança, reduzindo o homem. E você aprendeu sobre isso. Então, quando a gente olha para esse sistema, a gente consegue falar, isso aqui tá errado. De uma visão de fora. Uma visão de um terceiro olhando. Muitas vezes na terapia existe muito um cuidado sobre a realidade não importa. O que importa às vezes é a percepção daquele indivíduo sobre as coisas que acontecem. E aí é um processo que às vezes é mais respeitoso, mais lento, sabe? A gente vê pessoas às vezes 15 anos numa terapia e tem uma melhora? Tem, mas você percebe que a pessoa ainda não tomou aquele sacode, sabe? E acaba que reflete, né? Quanto mais demora. E se ela for empresária, empreendedora, ela vai refletindo, ela traz da família dela para os negócios, né? Então, quando você falou essa constelação familiar, ela traz para os negócios, de repente, aquela pessoa que é insubmissa, carrega isso. Rebelde. Quando ela entra numa corporação, e hoje nós sofremos um pouco porque se reclama muito, né? Que hoje as pessoas não têm essa questão de subordinação, de entender, né? Quanto a esses conflitos de gerações, eu acho importante entender, sim, as gerações, as novas, com as suas habilidades, com os seus costumes, mas eu falo como uma engrenagem. Sim. A empresa, olhar para a empresa agora, né? Ela precisa funcionar, porque o propósito dela é gerar lucro, resultados, sim, com valores, sempre com respeito, enfim. E é onde a pessoa precisa ter prazer de estar ali. E quando existem esses conflitos que vêm originados de pessoas mal resolvidas, né? E é legal você falar que tem se voltado, falando para mentalidade para mulheres, né? Feminino. Mas acaba que os homens, eles estão se inserindo, né? Porque o que acontece? Se você não entende de pessoas, você não entende de empresas. Seus clientes são pessoas, seus funcionários são pessoas. Então, se você não consegue se relacionar com elas... Então, tem até uma palestra muito interessante do Simon Sinek, que você já deve ter visto. Como grandes líderes inspiram ação. E o que ele diz, na verdade? Qual é o papel de um grande líder? Se você escolhe bem as pessoas que estão no seu time. Esse é o meu tipo de liderança também. Um grande líder, ele deixa claro a visão. E ele decide contratar pessoas, né? Chamar pessoas para fazer parte do time dele, que são pensadoras. Muito bom. São pessoas que são capazes de olhar para aquela visão, entender as habilidades que tem e levar a empresa para aquela visão. Porque, veja, eu não contrato ninguém pior do que eu. Eu quero contratar alguém mais habilidoso do que eu para aquele determinado serviço. Isso. E essa pessoa, ela teve experiência pregressa. Exemplo, você, né, como contador. Isso. Se eu ficar querendo mandar em você, do jeito que você tem que fazer as coisas, você acha que a gente vai realmente chegar em algum lugar? Talvez não. Agora você fala, Flávia, eu tenho essa visão aqui, é isso que eu quero chegar. Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor jornada? Isso aí. E aí você traça o destino. E isso para tudo, entende? Agora, se eu fico contratando pessoas que eu não confio, que eu não respeito, eu vou ficar em cima delas. E isso vai tornar esse ambiente cada vez mais doente. Não Entende? motivações nenhuma, no qual não se anda para frente, a empresa não Porque fica prospera. igual um monte de criança mimada. Ele não me chama atenção ainda, ele chama atenção mesmo. Ele Então não vou cobrou. fazer. Não cobrou. Agora, se eu trago uma visão, às vezes trago uma oportunidade de você fazer parte do negócio, sabe? Em equity, alguma coisa assim nesse sentido, isso te motiva muito mais. Compreende? Ainda mais esses setores de grande porte, assim, CMO, CFO, essa galera que tá mais assim, sabe? No comando. Porque é o seguinte, por exemplo, na minha empresa de moda, a gente nem vai entrar tanto aqui por causa que é uma questão mais à frente, mas a gente tem muitas confecções cadastradas, né? Porque é assim que a nossa empresa se sustenta. Só que algumas dessas confecções, eu olho para essa confecção e eu falo assim, tá, mas você tem a super capacidade de ser uma marca dentro da empresa. Talvez uma marca básica, por exemplo, se é uma confecção de entrada, biquíni. né? Por que você não faz uma linha básica e eu te coloco lá como uma marca e você tem lucro de marca em vez de confecção? Você vai sua visão você consegue. Sim, Tá. porque o meu objetivo é que todos lucrem, que todos cresçam, para que
trabalhar aqui? Nossa, aqui é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Eu não quero trabalhar em outro lugar. Eu quero fazer parte desse lugar, sabe, dessa cultura. Aqui me faz bem, aqui tem respeito. Enfim, sabe fazer a diferença que a gente gostaria de ver no mundo? É basicamente isso. Sejamos nós, né? Exatamente. Porque senão fica muito da boca para fora, sabe? Só reclamando. Trazer para ação. E é muito legal. Esse é o espírito empreendedor. Somado à mentalidade. Tudo começa na mente, né? Essa virada de chave em nós. E é muito importante você falando de pessoal. Eu peguei muito essa questão do CPF. Eu falo muito, né? CPF forte, né? CNPJ próspero, enfim. N coisas em todas as áreas. Saúde, emocional, né, espiritual, quem acredita, isso é muito importante, estar alinhado. E as pessoas passam a acreditar no futuro, ter visão. E pessoas visionárias, eu tô vendo aqui que você é visionária, acaba que conecta, eu tenho ouvido muito. Isso é verdade, tá, pessoal? Ela tá falando aqui sobre as ideias com a empresa, onde eu quero chegar, e se associar com profissionais que façam, né, ali o seu melhor, venham com a sua bagagem. Sim, mas tá também no lugar certo, né? Por exemplo, onde a gente se conheceu? Num clube do livro, que a gente estava no livro de inteligência financeira. Verdade. E a gente se conheceu lá, eu ouvi você falar e algo ressoava no meu coração. Por isso que eu falo muito de Deus também, porque ficava, sabe, como assim, fala com ele, não sei o quê. E eu sempre, aí do nada você passava na igreja, assim, por acaso depois descobri que era a mesma igreja que eu. E aí ele passava e falava, fala com ele. E aquilo ainda queimando, sabe? Então assim, Deus une propósitos. Então, mas você precisa se colocar em movimento, porque se você não decide entrar no Clube do Livro, se eu não decido entrar no Clube do Livro, a gente não se conhece. Então, assim, a jornada do empreendedor às vezes é solitária, mas ela pode não ser. Basta a decidir. Se você decidir estar com outros empreendedores que têm essa dor. Porque muitas vezes a gente vai em eventos e a gente fica olhando só pro topo, sabe? Para quem tá ali na palestra. Enfim, às vezes você já tá no nível de conectar com aquela pessoa, ok. Mas existem outras pessoas ali. A lateralidade. Sim, pois é. Então, quando eu, por exemplo, fui ter a experiência com você, isso é algo que eu até comentei com os meus pais. Sabe, uma excelência, uma primazia na sua entrega, o escopo que você me traz, né? Antes de abrir um novo negócio, todas as apresentações, tudo muito organizado, sabe? Até o Pix você vem já com um documento, com QR Code. Então, isso faz muita diferença, sabe? Até a clareza que você traz em alguns assuntos muito que para você são óbvios, mas para mim não são. Entende? Por exemplo, o capital da empresa, capital social, você trouxe com muita delicadeza, sabe? Tem pessoas que às vezes elas tentam te ensinar algo, mas elas fazem você parecer idiota. Isso. Então, por exemplo, eu tive um processo de patente de uma outra empresa minha, que era terrível a empresa que eu contratei. É uma das maiores do país. O atendimento era só por e-mail, eles só falavam as coisas meio que jogadas, toda hora me cobravam uma coisa nova e não me dava clareza para onde eu estava indo. É a melhor maneira? Eu não gostei de trabalhar com eles. Pode ser o melhor do país. Eu não quero mais. Sabe? Foi uma vez para nunca mais. O tamanho, né? Não reflete qualidade, né? E também eu tenho um lema, quando você fala, né? Entender para melhor atender. Eu acredito, já ouvi de pessoas falando assim, cara, você é muito inteligente. Aí eu sou... A pessoa usando até palavras... Não, você, no que faz, você tem uma grande habilidade. Que se eu fosse fazer... Eu já fiz esse depoimento. Se eu fosse fazer, eu não conseguiria. Por exemplo, eu atendo engenheiros. Por coincidência, a Rai, o negócio dela não é de engenharia, mas ela tem a formação. Eu tenho clientes que são engenheiros. E o cara, assim, na parte financeira é comigo. Mas ele trabalha com obras pesadas, construção de estradas, viadutos. E se eu for tentar construir, não consigo. Tentar, né, tocar uma obra dessa, não consigo. Um exemplo. E assim, um grande abraço, Marcos Túlio, um deles aí que eu tenho... Ele viaja o Brasil todo, contratado em obras, mas sempre se reporta a mim, pergunta para mim financeiramente o que deve fazer, enfim, desde a emissão de nota. E isso é um prazer servir. E eu entendi que esse tratamento humanizado, você falou, respeito, né? A mentalidade é onde você enxerga qual o seu potencial e como você pode entregar, e a melhor forma. Escutativa, você tem muito. Escutativa. Eu me nomeei assim, um contador que decidiu comunicar valor. E as pessoas chamam a atenção pensando assim, contador, valor é dinheiro. Mas o valor transcende ao monetário. Dinheiro é o preço, né? O valor transcende o preço. Isso aí, que transcende o monetário. Porque eu acredito que uma empresa, como você tocou aí, né? A empresa, quando ela é construída com o objetivo de dar resultados. Mas os resultados, né?
em várias áreas, desde resultados para os sócios que constituíram, os empregados que querem o resultado de galgar ali, construir uma vida, se inspirar, né? E tem também o valor da marca. Falamos de equity, né? De valuation. E aí vem... Se você quiser saber mais, me siga nas redes ou então me procure que eu tenho o prazer de explicar. Por quê? Entender para melhor atender e fazer o empreendedor... Já é tão pesado, né? Nós estamos num país que é desafiador. Questão tributária já é tão pesada que se você não trouxer clareza... Se eu não trago clareza para o empreendedor, que é a força, eu acredito muito nessa virada, onde pessoas realmente prosperaram. Eu tenho vários cases de pessoas que, né, evoluíram financeiramente para sua família. Você tocou aí de pessoas que herdaram, né? Herdeiros que chegam na empresa dos pais, mas os pais foram empreendedores, visionários, caminharam. Não é fácil. Então, eu com meu conhecimento, não somar nessa jornada e ele ter clareza do caminho, que por vezes é tão desafiador, quando você tem o conhecimento, a clareza, ela não é a certeza que você vai acertar sempre, mas ela inibe aos erros. E tem erros que são penosos. Para a empresa, ela quebra negócios. Sim. Quebra negócios. E é bom conversar com você, Rai, porque você tem essa visão, né? Também assim, de referência dentro de casa, de empreendedorismo, e ao mesmo tempo você tem a visão humana, falando de mentalidade para mulheres, né? E é legal você ouvir de você essa percepção da minha entrega. Eu vejo que eu estou no caminho certo. Sim, porque desde as primeiras reuniões, né? Agora eu estou abrindo a segunda empresa com você, mas na primeira empresa eu trouxe um processo complexo. A minha empresa já tinha passado por 4 contadores. Eles estavam com uma questão... Não estava bem fechado, né? A contabilidade de empresa, os processos contábeis dela. Fui num grande contador brasileiro, ele já trouxe uma solução assim que fez uau, mas ao mesmo tempo era uma solução que ainda trazia uma certa dificuldade para o meu cliente, sabe? Eu tinha que abrir uma SPE, não era uma coisa tão simples. Não é simples. E aí você veio, você teve uma escuta, você olhou todo o cenário, você trouxe o seu time, sabe? Você trouxe clareza, buscou pessoas e trouxe uma solução que foi muito, assim, suave e leve, tanto para a minha empresa quanto para os meus clientes. E isso faz toda a diferença. Até porque, às vezes, as pessoas estão criando um modelo de negócios, só que elas não estão levando em consideração a contabilidade, que aqui no Brasil é de uma maneira, lá fora é de outra. Verdade. E, às vezes, a contabilidade trava. Porque, por exemplo, o modelo de negócio que eu tinha desenhado era lindo. Na minha utopia maravilhosa, porém... super simples. Quando foi para o contábil, não dava pra fazer o que eu queria. E que na minha cabeça era, gente, como assim não dá? Entendeu? Isso aqui é só uma forma, é só botar aqui. Bota aqui no algoritmo. Na prática ali da porque como engenheira, você falou que eu sou engenheira de produção, com especialização de negócios. O engenheiro de produção, qual é o nosso trabalho? Maximizar resultados e reduzir despesas em todos os tipos de processo. Então, se você olhar para a startup, o que a gente faz, eu estou usando a economia colaborativa para maximizar resultado e reduzir despesa. Então, assim, estou na cadeira de engenheira, né? Até porque na UF... O seu conhecimento não é desprezado, ele está sendo somado aí com... mas é que a UF, na verdade, o grande foco dela é mais para gestão. A gente até brinca, né? Administrador de luxo. Ficam zoando em engenharia de produção, é uma piadinha interna. Mas, e como ainda fiz especialização em negócios na Austrália, eu vim com muito esse peso, sabe, de negócios. Mas grande parte das pessoas que formaram comigo, todos estão trabalhando em banco. Por quê? Muitos bancos estão preferindo os engenheiros, porque engenheiro é assim, a gente faz umas... A gente olha para um número que vai ser muito complexo, a gente faz Compila a gente simplifica ele e chega numa solução muito mais rápida. Que às vezes leva em consideração variáveis necessárias, não todas. Entende? Entendi. Então a gente traz um pouco mais de agilidade para os projetos. Agilidade e praticidade. Né? Mas sem perder tanto a qualidade, entendeu? Porque às vezes você pode trazer agilidade perdendo algo muito importante. Deixando de levar em consideração alguma coisa importante. Entendi. Mas engenheiros de produção, não. Normalmente a gente faz bastante, assim, matriz de risco, sabe? De novos entrantes de mercado. A gente já tem esse olhar, sabe? Algo mais ramificado. E acaba que conflita um pouco com essa sua visão. Quando você vai para a cadeira de empresária e depara com a burocracia de um Estado... que parece que não
Como que eu vou dizer assim? Parece que não ajuda. Porque no Brasil a gente tem essa visão, né, sobre empreendedores. Grande parte da população demoniza os empreendedores, né, os empresários, porque eles são os malvadões. Ah, querido, nós geramos empregos. Entende? Então, se todos os empresários, se o risco do Brasil subir e os empresários forem embora, a nossa taxa de desemprego vai lá nas alturas. Aí muitas pessoas falam, não, mas a taxa de desemprego nunca esteve não tão baixa. A taxa de desemprego é medida pelas pessoas que estão buscando emprego. Se eu estou ganhando um subsídio do governo e não estou buscando emprego, eu não sou considerada nessa taxa. É uma massa que se tornou improdutiva, né? Então, mas assim, tudo é uma questão de narrativa. Você entende? Narrativas dominam a humanidade e a gente não percebe. Por exemplo, se eu te faço na terapia todos os dias da sua vida, você acha que isso vai fazer alguma diferença em você? 1 hora por dia? Talvez você mude seu comportamento. Comportamental. Agora, sim. A diferença é real. Agora veja, por exemplo, uma novela. Todo dia eu tô contando pra você que é normal. Entendi. Homens traem mesmo. Né? É normal você sofrer no seu trabalho mesmo. Entendeu? O lugar é normal. Todo mundo passa. Então não reclama. Tá caro, não compra. E por aí vai, sabe? Uma narrativa que você vai achando que assim... Como minha mãe não falava, é normal, minha filha, todas as famílias passam por isso. Você vai absorvendo essa informação. Faz total sentido, entendeu? né? Porque você falando de primeiro momento, porque eu tenho já um pensamento crítico, né? Porque você tem mais pensamento crítico. Mas você vê nas novelas, os empresários muitas vezes são os malvadões. Eu não tenho nem como... Há muito tempo que eu não vejo novela, mas assim... Mas antigamente... Eu via lá... Lembra que ela tinha uma novela, acho que era Empreguetes, alguma coisa assim, que elas cantavam e dançavam? Elas eram a gente boa. Humildes, mas os grandes eram os malvados. E é sempre esse lugar, Entendi. Sabe? Só que se você vê como algo ruim, se você não admira, você nunca chega lá. Então, se eu vejo um empresário como um malvadão, então eu nunca vou querer me tornar um empresário. Entendi. E aí eu nunca vou crescer. E eu sempre vou ficar nesse lugar de não despontar nas minhas habilidades. Não buscar empreendedorismo, entendeu? Não vou querer. Porque não é, como se fala, romantizado. O empreendedorismo, né? Todo mundo é coletivo de massa. Romantizar não dá pra romantizar também, né? Porque assim... Porque assim, o pensamento de massa, todo mundo busca o quê? Busca um emprego para sua aposentadoria, ou então busca estabilidade, que no empreendedorismo é instabilidade... Aposentadoria, gente, não tem condições. Você vê assim, vai quebrar. Porque assim, o processo foi criado é uma notícia que nem todo mundo está preparado, né? Mas... Assim, o processo foi criado quando a expectativa de vida era muito baixa. Hoje em dia, minha avó, por exemplo, faleceu com 99 anos. Minha bisavó com 102, né? Então, quantos anos elas trabalharam? Quantos anos elas receberam? Consegue perceber? E aí, cada vez mais, a nossa expectativa de vida aumenta. Com o avanço da ciência, enfim. Então... Como esse cálculo fecha? E também a base produtiva. Nós estávamos falando ainda há pouco da questão o empresário, ele produz e paga imposto, pagador de impostos. E aí nós sabemos que não se sustenta quando não tem a produção e pagamento de impostos, geração de emprego. Sim, ainda mais agora com a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial está tomando um espaço porque eu já estou mais dentro desse mundo... E a gente consegue reduzir, às vezes, 70% de um grupo de trabalho. Sabendo organizar e conduzir, você faz bastante coisa com o auxílio da IA. Mas as pessoas, então, elas podem ser usadas para cargos mais criativos. Fato. E é onde que eu quero até tocar, porque eu vejo que você tem uma comunicação muito boa, Ray, assim, e eu sou um amante da comunicação, tanto que nós nos conhecemos dentro de um programa também de comunicação, enfim, desenvolvimento. E eu sou impulsionador e tenho falado para as pessoas, né? Eu costumo dizer que quem melhor se comunica é melhor pago. E como que chegou na sua vida? Você sempre foi assim, de comunicar dentro dos seus negócios? Fala um pouco para... Bem, eu sempre fui muito nerd, né? Eu falo nerd com carinho, eu amava estudar. Eu lia livros, assim, de 700 páginas em 5 dias. Eu tinha Criou um repertório, então. Eu tenho essa paixão, assim, por informação. Na verdade, porque essa minha busca pela minha melhor versão é para facilitar a minha vida. Quanto melhor sou na minha capacidade cognitiva, também racional, nas minhas decisões, na minha inteligência emocional, mais a minha vida fica fácil. Porque as situações, elas vão acontecer. O externo não tem como. Agora, nós temos que fortalecer o interno. Exatamente. Se eu olho para o que eu controlo,
para minha conduta. Muitas pessoas, elas têm grandes objetivos, só que elas não estão cuidando do dia a dia. Ah, eu quero ter um corpo maravilhoso. Você acorda cedo todos os dias, você vai treinar todos os dias, você se alimenta bem, você bebe água. Ah, não, tô tomando uma bomba. Ah, não se sustenta. Imediatismo. Entende? Então, como eu sempre amei a informação, eu sempre busquei, eu desde nova, né? Minha mãe me colocou no teatro quando eu era nova. Depois, quando mais velha, ela me pediu para eu formar no teatro também. Porque eu tinha muito isso de ficar reclusa lendo. E isso preocupava ela. No sentido de... Nossa, essa menina é estranha, vai sair, sabe? Vai fazer... E não é que me faltavam amigos. Você absorvia muito conhecimento. Porque eu tenho suspeita de altas habilidades. Então, a minha linha de raciocínio é diferente da maioria das pessoas. Eu conecto informações que aparentemente não se conectariam. Eu demoro um pouco mais... Como se fosse um TDAH, que demora para... Que se você falar, perde o foco. Só que altas habilidades não faz isso. Altas habilidades a gente só vai conectando. A gente gasta tanta energia como um TDAH, mas não é sem foco. TDAH é assim, vou pegar água. Nossa, o copo tá sujo, vou lavar. Aí chega lá na pia. Que eu fui fazer? Não, tem um cafezinho, vou fazer café. Então ele vai... Entendi. A gente não. A gente vai realmente construindo um pensamento. Por isso que eu sou boa para estratégia de 5 e 10 anos para empresa. Porque eu conecto coisas que não fazem aparentemente sentido. Como eu já viajei muito também, eu viajei para 33 países. Então, acaba que a gente tem muita referência, sabe? Sobre isso externa. eu queria falar. E você concluindo essa comunicação. Mas é porque comunicação é algo que... Eu sempre fui amante também de idiomas. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu posso ter um tradutor. Meu querido, você até pode, mas numa mesa onde só tenha americanos, por exemplo, você não vai conseguir acompanhar as piadas se você precisar de um tradutor. E eu, como morei na Austrália... Eu fiz uma excursão que lá tem a Contic, que só pode viajar de 18 a 35 anos. Eu fiz umas 3 ou 4 vezes. E você viaja sozinho e faz amizade na excursão. E só tem australiano, ou americano, ou canadense. Então, ou você fala... Dessa amizade também. Ou você fala, ou você fica perdido na mesa. E aí, nessa eu comecei, né? O espanhol, o francês... E sempre que eu viajo, eu busco entender, assim, um pouco do idioma local, do hebraico, quando eu fui. Porque, veja... As palavras, elas têm raiz. Em cada idioma, às vezes, elas têm um significado diferente. Por mais que seja a mesma coisa. Por exemplo, o tempo na percepção grego-romana significa algo. Vem do Cronos, né? Naquele deus que comia as pessoas. Então, o tempo está sempre contra você. Você está correndo contra o tempo. Na percepção hebraica, não. E a Bíblia foi escrita naquela percepção. Só que quando a gente traduziu, a gente entende errado o tempo de Deus, o tempo da espera. A gente acha que... Entende? Então, quando você... A tradução não é assim, é 100% do... Não é o significado. Apesar de estar escrito tempo, o seu entendimento de tempo tem uma percepção diferente da deles. E aí, isso faz parte da comunicação. Porque é a maneira que você está interpretando aquilo. Então, quando você começa a buscar, sabe, a raiz, a comunicação é a base de tudo. Porque, no final das contas, muitas pessoas acham que comunicação é só falar. Isso. Só que comunicação é ter a sua mensagem entendida. Eu costumo dizer, né? Comunicação é falar também, mas é muito além do que isso, né? Quando você fala de experiência, foi bom você tocar internacional, tenho tido, né? Eu observo muito a questão da conduta, de cultura, tudo isso comunica muito, né? Só, lógico, entender a língua, ela te ajuda a entender por que aquela nação, ela tem aquela perspectiva, aquela visão para o empreendedorismo. Eu tô com esse olhar, né? Empreendedor. Foi legal você falar dessas imersões. Acredito que agregou muito na sua trajetória. Mas toda vez que eu olho uma visão empreendedora, por que aquela nação ela tem essa visão que o empreendedorismo é algo que tem que ser impulsionado? Aí eu trago para minha vida e trago para a realidade dos meus clientes. E isso comunica muito que é a ação, né? De como você se porta, como que você ser congruente com as palavras. Sim, porque quando a gente gera incongruência... O que é o branding, afinal? Que muitas pessoas falam. Passa... Porque veja, se você tá todo dia falando sobre algo, aí num certo dia você quebra esse padrão, mas de uma maneira negativa, o meu instinto de sobrevivência, né? Medo de tomar um golpe, enfim, ele vai olhar e vai falar assim... Por exemplo, se você comunica que você é um contador de grandes empresas, que você fala com grandes negócios, só que todo dia você aparece nos seus stories todo amarrotado, sabe?
todos, Não se sabe, alinha com... todos alinhados, eu vou olhar e falar assim, algo aqui Não condiz com... tá incongruente. Então, muitas pessoas assim, mas eu só tenho que cuidar do meu interno. Sim, o interno é muito importante, porque não adianta nada você ter uma casca bela e o interno tá podre. É o conjunto. Mas não adianta nada também você ser incrível. Imagina, você faz um trabalho de escola maravilhoso e bota uma capa porcaria. Entendeu? Então, a capa também importa. A nossa comunicação, se eu não me engano, é 70% a 80% é não verbal. Que Aí, acho falar é uma parte da comunicação. É que agora eu não tô lembrando os números certos, mas assim... E uma outra parte um pouco maior é o tom da sua voz, a maneira como você tá falando. E só uma pequenininha são as suas palavras. Então, se você aqui, esteticamente, você não se cuida, você tá sempre desalinhada, será que você tem tanto valor assim mesmo? Porque, veja, isso não é congruente com a perspectiva, com o comportamento de uma pessoa que se ama, com uma pessoa que se valoriza. Se você tem amor próprio, você não passa o dia inteiro deitado num sofá comendo porcaria. Você não tem amizade com qualquer pessoa. Entendeu? Você não... Os lugares que você frequenta, o ambiente... Enfim. Exatamente, você não faz. Não, eu tenho muito valor. Você tá sempre no bar, sempre bebendo, sempre com gente que, tipo assim, não constrói nada também, que só fala mal dos outros, só assiste programa porcaria. Que tanto valor é esse que você tem? Não é congruente, entende? Isso. E assim, quem tá indo para essa jornada de geração de valor, de criação de valor, já caiu em muito buraco. Você já deve ter tido experiências negativas. Então a gente olha, a gente sente o cheiro. Algo aí não... Então ter esse cuidado. Sabe? Você identifica, né? E aí, você sendo aliado, eu costumo dizer que nada melhor do que você conhecer. Por isso que eu faço questão, torno aqui, né, nosso, de ser bem transparente, trazer as informações que é um direito. Eu sempre bato nessa tecla. Informação é um direito. Se você contrata um profissional, não tem essa de, eu vou fazer aqui, não precisa... Lógico, não precisa saber de tudo, mas tem detalhes que você precisa saber. E trazer isso com segurança, porque quando você fala com propriedade, você não gagueja, você não tem... Você pode não saber de tudo, né? Mas você comunica o quê? Na sua ação, na sua postura. Isso aqui eu vou consultar, isso aqui eu vou buscar um time. Você citou aqui de uma situação que realmente era bem complexa, mas não ficou sem resposta, porque nós trouxemos um time que nós juntamos e fizemos um caminho. Mas você consegue perceber que a gente respeita muito mais isso? Olha, essa Faz informação eu não tenho para te passar nesse minuto, mas pode deixar que eu vou pesquisar e vou trazer. Isso, para mim, traz muito mais peso e clareza do sentido de, ok, então todo o resto que ele fala, ele tem certeza. Isso aí. Porque, comunica. Entendeu? Tudo comunica. Muitas pessoas não percebem da incongruência que a gente estava falando. Exemplo, se tem um empresário que ele trai a esposa. Você vai querer ser sócia dele? Porque, veja, ele consegue deitar na cama com a pessoa que ele mais ama e mentir na cara dela. Quem sou eu na fila do pão? Isso aí. Entendeu? Então, assim, são pequenos comportamentos e eu sou muito de observar. E acredito que você também seja. Porque, assim, uma vez, um erro, né? 2 vezes, coincidência. 3 vezes, temos um padrão. Se temos um padrão... Ou eu comunico um padrão, comunico pra você. Se você não vê como um problema, você não vai mudar. Isso. Entende? Eu vejo níveis aqui dessa conversa, até tá um nível muito bom essa visão aqui, que realmente nem todo mundo tem essa consciência, né? Tem aquele consciente coletivo, onde a grande massa, talvez trouxe muita clareza quando você colocou aqui, daquilo que se alimenta todo dia, né? Do que você assiste. Quando você falou de novela, eu noto que calculando que quantos anos eu não assisto. Mas assim, Mas você entende ser a minoria. Essa é a questão. Aí eu tava até conversando, eu converso muito com a minha esposa. Quando você fala, né? Eu chamo a minha parceira de vida, eu converso porque ela vai vendo a evolução. Nós estamos, né? Vamos caminhar para 19 anos juntos, é tempo. E ver a evolução, falando sobre a questão de consciência, como nós evoluímos desse padrão, né? De consciência coletiva. E o que eu quero chamar a atenção? Empreendedor. Avalie, né? Saia, porque o empreendedor não é só no seu negócio, você está empreendendo na sua jornada, na sua vida. Então, avalie se teve uma evolução na sua vida, na sua perspectiva. A Rai trouxe aqui alguns casos, porque toda hora se coloca oportunidades de retorno de investimentos, enfim, tantas coisas se apresentam. Avalie o seu crescimento como pessoa para que você não caia nessa armadilha. Por quê? O empreendedor de visão, ele se municia de conhecimento. Se aliar a profissionais, seja eu, seja outros profissionais da área contábil, bons advogados, existem. E você, alinhado com eles, você tem o quê? Se resguarda, se respalda de
Não economize em contador e advogado. Olha, não economize. Bom ouvir isso. Essa é a economia burra. Não faça. Muito bom, muito bom. É isso aí, eu falo, né? Porque você vai se blindando, municiando de informação, agregando valor na sua empresa e também na sua jornada, e você evolui e sai desse consciente coletivo de massa. Tô falando, me entenda, né? De massa ali, da base, que um dia alguns tiveram, outros tiveram treinamento em casa. Hoje eu busco dar para meus filhos um treinamento para que eles já partam para a jornada deles já de um nível superior. E ele não caia nesses assim, golpes, tantas coisas que norteiam e que traz a quebra para os negócios. E traumatizam empreendedores. Por quê? É desafiador, mas não precisa ser traumático. Sim. E para isso não ser traumático, se associe a profissionais, tenha assim essa visão e esteja em locais. Existe hoje, né? Faço parte de associações, faço parte de pessoas sérias, né? Que trabalham em prol da sociedade e tem ali uns cases. Então, existem pessoas boas que você pode estar junto, caminhando e ser referência, que você possa admirar. Sim. Ouvimos que quem admira, mira, né? Sim. Se inspira. Uhum. É legal você ir para eventos, você ter aquela pessoa que você admira, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão ali, elas estão com um objetivo em comum. Então olha para a lateralidade. Um dia desses, eu e Rai nos conhecemos. Aqui está um exemplo, né? Uhum. Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje e sendo o quê? Referências e influências. Sim, tem algumas chaves, né? Assim, para quem deseja empreender, que é bacana a gente trazer. Exemplo, contrato. O combinado não sai caro. Ah, de boca. Ah, não. Contrato. Vê a cláusula. Seja chato com o contrato. Por isso que eu falei, não economize com advogado nem com contador. Seja chato. Porque que tá ali, você tá respaldado, entendeu? Às vezes você não vai nem entrar numa guerra judicial. Mas só que você tanca com aquele contrato, a pessoa já... E é bom para ambas as partes. Cede. Exato. Agora, outra coisa. Tem diferença entre você ser resiliente, né? E você ser insistente. Uhum. Porque, veja, muitas vezes você está insistindo em algo que não é para insistir. Sabe, pelo aquele caminho que tem que ser. Não, o empreendedor, ele na verdade, ele tem que ter essa resiliência e ter essa fluidez como uma água. Entende? Então, assim, eu quero chegar ali. Mas existe só esse caminho? Não. Quais são os caminhos? Porque você vai andando na jornada, você vai abrindo novas possibilidades. Então, por exemplo, quando eu não tinha me posicionado no digital ainda, para mim um caminho era só investir em marketing, conhecer pessoas e isso, aquilo. Ok. Vi que tinha um outro caminho. Se eu fosse influenciadora, então calme aí. Se eu investir 10% da energia que eu estou investindo na minha empresa aqui no digital, eu cresço muito mais rápido. Eu consigo clientes mais fácil. E isso vai... Você entende? Muito bom. Então, você ter essa visão de ser mais maleável, não é quebrar princípios e valores, é ser mais maleável. É porque as coisas mudam, né? E você tem que entender ali, ter aquele feeling, né? Tem gente assim, eu não gosto de inteligência artificial, eu acho isso um absurdo, eu não uso. Tá bom, você não vai usar, outras pessoas vão usar e elas estarão na sua frente. Faz, porque o mundo vai caminhar para onde tiver que caminhar. Agora, você pode utilizá-lo ou não. Entende? De forma que associe o seu negócio e te dê tempo para poder fazer o seu melhor. Exatamente, sabe? Hoje em dia, por exemplo, o ChatGPT, e ele é o primeiro passo, né? E semanas atrás aí tiveram outros aí que estão mais... Mas, por exemplo, você tem uma reunião, você bota ele para gravar, ele faz o escopo da reunião todo para você, bota os pontos mais importantes, relevantes. Não perde aquele tempo, né? Então, às vezes, uma pessoa que não foi, tá bom, pode ter a reunião gravada também, porém, ela pode receber um resumo. Todas as pessoas que estavam na reunião, inclusive, elas podem receber um resumo. Porque, às vezes, você tá na reunião, passou algum ponto despercebido. Entendeu? E fica claro, no final ali, a pessoa vai... revisa e até assina ali de acordo. Mas você percebe assim, às vezes você está criando um nome para algo. Sim, você pode criar da sua cabeça, mas você também pode falar com ele. Olha, então, eu tô com uma ideia de ter uma empresa disso, e eu pensei em alguns nomes, esses, mas eu gostaria que você me desse mais 100 outras opções de nomes. Ele vai te dar uma lista de 100. Aí você vai ver o que você gostou, o que você não gostou. Aí você vai criar mais. Aí quem gosta dessas coisas de numerologia, pede pra ele fazer o cálculo também. Você vai ficar lá calculando. Entendeu? Que cada um tem um jeito. O resumo é otimize o seu tempo, né? Porque assim, na verdade, existe uma sabedoria sagrada. Na Bíblia a gente já sabe. Só que a sabedoria tá aí. Você pode usar ou não. O fato de você ignorar algo não faz com que ela deixe de existir.
Entende? Então, muitas vezes assim, eu não acredito no inimigo. Tudo bem, você só tá ignorando ele e não se defendendo. Porque muitas vezes você tá tentando um novo desafio e começa um monte de pensamentos negativos na sua cabeça que você não sabe nem de onde vem. Internos que você tem que combater. Agora, se você não traz uma consciência para isso, às vezes você vai deixar de enfrentar algum desafio, de se colocar em uma posição que traria um excelente resultado, entende? Simplesmente por um medo, ou às vezes as coisas começam a dar errado. Eu tô com uma sorte. Às vezes, se você enfrentar da maneira correta, Faz sabe? estratégias certas. Hoje de manhã, por acaso, eu tive que ir na Infotech, né? Por causa do meu HD, que eu tava buscando um arquivo da Índia que eu precisava. E eu tava lá e eu já tinha acabado, então tá bom. Aí ele falou, só deixa eu atender esse telefonema aqui 1 minuto. Porque era importante. A irmã dele tinha passado mal, foi pro hospital, ia ser transferida. Ele atendeu, na mesma hora ele ficou branco. Começou a andar pra trás, ela tinha falecido. E ele ficou, sabe aquele jeito, tipo assim, mal, ele não tava conseguindo falar. E o negócio cheio, eu falei, me dá a mão aqui. Foi eu orar com ele. Ele começou a sorrir. Ele, Raina, você é muito abençoada. Eu não sei que luz é essa, porque eu tô bem, agora eu só tô lembrando dos momentos bons com ela. Eu achei que eu não tava conseguindo respirar. Não tem como controlar fatores externos, mas é como você reage. Sim, é porque assim, só quem já teve a experiência com Deus sabe realmente o que é. Então, quem nunca teve, eu entendo a pessoa não acreditar, porque é sobrenatural mesmo. E aí, quando você tem a paz que excede todo o entendimento, até para os seus negócios, sabe? Ou quando você enfrenta uma guerra, você sabe que a guerra é dele, não é tua. Você ainda tem um negócio de propósito, é do interesse dele que vem aqui para a Terra. E o empreendedor de guerra entende, né? Porque diariamente, se ele não tiver, né, uma força dele e superior a ele para poder resistir, ele não pode... Porque a gente tem que ser honesto aqui. Às vezes a pessoa está assistindo esse podcast, ela tem o sonho de empreender, mas ela ainda não tem experiência, ou não tem os pais que tiveram. E aí ela acha, por exemplo, algumas pessoas que eu já conversei, elas achavam porque elas eram muito boas, sabe, como funcionárias, que elas sabiam. Primeiro de tudo, você tem que ter clareza das suas habilidades. Porque você estava usando um grupo de habilidades para uma tarefa. Agora, empreender é um outro lugar. Abarca muito mais coisas, gestão, tantas coisas. Exatamente. E vão aparecer fatores que você não esperava. Isso é normal. Então, muitas vezes as pessoas fazem projeções de gasto para abrir empresa, que essas projeções completamente fora da realidade. Tá? Só pra você saber. Superam, né? Então, assim, não pegue um caixa super fechado. Não, vai dar certinho na conta. Calma. Não é bem assim. Tem imprevistos, tem coisas que, por exemplo, a patente da minha empresa antiga, como eu falei, o escritório que eu tava, eles não me avisaram que ia ter problema daquele nome. Aí teve o nome, aí teve recurso. Aí do nada eu recebi um processo de uma empresa com nome semelhante. E aí eles, não, a gente continua, a gente vai mais. Falei, perdeu. Não, eu falei, não, eles falaram assim, agora a gente vai, porque eu ganhei no NPI, no final das contas de tudo. Porque era outra... Como chama? Ai, meu Deus. Atividade de comércio. Né? O que na era diferente. Não era o mesmo... A minha tava na 35, né? E eles não estavam. E aí depois eles mudaram e quiseram fazer... Mas eu falei, tá, chances altíssimas disso aqui não dar certo. Será que é necessário? Porque podiam ter me avisado lá atrás. De uma informação faz muito sentido com o que eu falei, né? Informação coloca à frente, não é a certeza de sempre dar certo, mas inibe prejuízos. Sim, entendeu? Com você eu me sentiria muito mais segura no sentido de falar, olha só, Raina, esse nome que você escolheu, pesquisamos aqui, fizemos uma busca. Não, a gente até consegue, porém, tem chances altas disso aqui acontecer. Essa empresa aqui, ela é grande, ela vai pra cima da gente. Você quer mesmo assim? Porque vai ter o custo disso, custo daquilo outro. Se recorrer, vai ter custo disso. Ou você prefere a gente estudar um novo nome? Entendi. Porque se eu quiser bater de frente, eu vou bater. Não é assim que faz? É verdade. Só que a clareza, eu tenho direito à informação. Informação e direito. Torna a dizer aqui, você, empreendedor, né? Busque. As pessoas falam muito, eu busco o meu direito. Busque o direito da informação. Muitos não valorizam a boa informação. Informação por conhecimento, informação de profissionais que assessoram, enfim. E foi bom ouvir aqui da Rai, né? Valorize esses profissionais que te trazem informação. Exatamente, porque é uma dor dos clientes, sabe? E eu falo assim, às vezes nós, né, a gente não consegue enxergar o nosso valor. Às vezes um contador, às vezes um corretor de imóveis, às vezes não consegue se enxergar. Eu falo, presta atenção no serviço que você entrega. Olha a clareza que você traz, sabe? Esse valor que você cobra é um valor correto, é um valor justo. Às vezes você pode até cobrar mais, porque a sua entrega está muito além. Seu sabe? tempo, enfim,
O cuidado que você tem, a escuta que você tem, a atenção que você tem valor. Agrega Muitas muito. vezes as pessoas têm essa dificuldade de cobrar, sabe? Dificuldade de se enxergar. Mas se olhe, veja só o que você entrega, veja o quanto você ficaria feliz de encontrar, por exemplo, um contador como você, que vai te dar toda essa clareza. Porque muitas vezes quando a gente não tá com essa base sólida, até empreendendo, tá? Tô falando pra todos, assim. Isso. Você tem essa dificuldade de cobrar. Às vezes é muito bom de vender algo pro outro, mas quando é pra vender você dá uma baqueada, sabe? Que não acredita internamente. Passa uma incongruência na sua voz, na sua comunicação externa. E aí você não consegue vender tão bem. Mas quando você traz essa clareza, o quanto eu gostaria de encontrar um profissional como eu? Isso faz toda a diferença no seu negócio. Você agrega valor e você reconhece o valor. Reconhecer seu valor, exatamente, porque foi o que você falou. Preço e valor são coisas completamente diferentes. Então, assim, primeiro de tudo, gente, nunca fale o preço antes do valor. Porque, assim, quando você primeiro mostra o valor do seu negócio, mostra a dificuldade que ele resolve. Muitos empreendedores também têm esse problema. Eles querem criar uma solução para um problema que existe só na cabeça deles. Você entende? É bom validar, né? Fazer a validação. Não, uma coisa você pode, assim como o Steve Jobs fala, as pessoas não sabem o que elas precisam, o que elas querem. É a gente que tem que contar. Ok. O quão bom você é de narrativa. Entendeu? Entendi. O quanto é que você está disposto em construir isso? Entendi. É muito bom, né? Então, são várias dicas. Eu costumo dizer, né, que assiste aqui, são vários insights, várias ideias que, como empreendedor, e a intenção é essa mesmo, impulsionar para que você venha pensar, porque todos nós carregamos algo que agrega grande valor. Faça chegar o conhecimento, a sua habilidade e usar dessas ferramentas aqui que nós falamos. Rai, a conversa é muito boa aqui. Foi muito bom a gente compartilhar tantas coisas, né? Desde mentalidades, recapitulando aqui, mentalidade, posicionamento, comunicação das suas raízes, reconhecer, né? Quem pavimentou o caminho para estarmos aqui e ver, né, a importância de termos boas parcerias. Aqui, como nós somos prova disso, são boas parcerias e desejo sucesso futuros. E considerações finais para a gente caminhar aqui para o final. Para quem está empreendendo, aquela dica, qual a mensagem que você gostaria de dar? Bem, essa mensagem é muito forte e eu já estou dando em alguns podcasts, porque eu acho que ela tem que alcançar todas as pessoas. Você sabe a diferença entre uma semente de maçã e uma macieira? Tempo e cuidado. Mas dentro da semente tem todo o potencial para uma linda macieira e inclusive para muitas outras maçãs. Então não se desmereça, sabe? Se plante num lugar correto, ou seja, uma ambiência correta, regue, cuide de você, sabe? Se alimente bem, faça atividade física. As pessoas às vezes não entendem a necessidade de atividade física. Você ir todo dia para uma academia malhar, você está treinando o seu corpo a resistência a algo que não é às vezes tão gostoso. Porque no mundo dos negócios, meu amor, não vai ser bonzinho o tempo inteiro. Vai ter desafios. E se você não conseguir levantar a sua cabeça e fazer o que precisa ser feito, você vai sucumbir. Então, para com esse show também da Xuxa de achar que vai ser uma facilidade da sua vida. Não é, tá bom? Não é simples para ninguém, sabe? Crescer no desconforto. É simples, não é fácil. Porque fazer o que tem que ser feito já tem um protocolo. Se alguém já fez, você consegue fazer. Entendeu? Ainda mais hoje em dia na inteligência artificial também te auxiliando no caminho. Você faz a pergunta, ela já desenha. Então, assim, só cuide de você, sabe? Vida equilibrada 100% quando você está abrindo o seu negócio, eu não experimentei ainda. Talvez você consiga. Mas, enfim, é isso, tá? Cuide de você. É a questão do tempo. E vamos valorizar nesse tempo e nessa jornada, some conhecimento e esteja em lugares que seja favorável ao seu progresso. Agradeço a sua participação, Raio. Foi incrível. Obrigado aí por aceitar o convite. E você que esteve aqui conosco, que vai assistir, seja muito bem-vindo. Acompanhe no nosso canal e até o próximo episódio.